Olá, muito prazer. Eu me chamo Bombinha e você é muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Desconhecidos. Se você ainda não é membro, saiba que você pode ter acesso a conteúdos exclusivos e a alguns benefícios disponíveis apenas para assinantes. Estão cada vez mais raros os chamados povos não contactados, ou povos isolados. Para quem não sabe, trata-se de povos que, por decisão própria ou por determinadas circunstâncias, vivem em isolamento total ou sem contato com boa parte da sociedade. Só que, atualmente, existem poucos povos isolados e sem contato com a civilização dominante. De vez em quando, até acontece de encontrarem uma tribo ali e outra aqui, e na maioria das ocasiões, elas se mostram agressivas. E com razão, já que um simples contato com você ou comigo poderia dizimar uma tribo inteira. O motivo? Logo mais você vai descobrir. Agora, vamos ao que interessa. Sabemos pouco sobre as tribos isoladas que vivem ao redor do mundo. Mas aqui na América do Sul, em específico, sabe-se que essas tribos estão espalhadas principalmente pelos países que compartilham a região amazônica. Fora do nosso continente, há relatos de tribos na Índia e na Papua Nova Guiné. Sabemos também que muitos desses grupos não têm interesse algum em fazer contato com o resto do mundo. Essas tribos são compostas por guerreiros, que se defendem atacando e ainda usam arco e flecha. Eles são caçadores-coletores, que sobrevivem a partir da caça de animais selvagens e da coleta de plantas silvestres. Há ainda os nômades, capazes de construir uma moradia em poucas horas e abandoná-la dias depois. Segundo um relatório divulgado em 2019, entre os anos de 2005 e 2019, o número de povos indígenas em situação de isolamento dobrou na região amazônica. Os registros de grupos isolados saltaram de 84 para 185. E um desses grupos foi localizado no Vale do Javari, no Amazonas, região que faz fronteira entre o Brasil e o Peru. As imagens, que foram capturadas por um drone em 2017 e divulgadas apenas em 2018, mostram índios caminhando pela floresta. A FUNAI, ou Fundação Nacional do Índio, diz que a região é de difícil acesso. Para conseguir chegar próximo dessa tribo e capturar as imagens, a equipe da FUNAI percorreu mais de 180 quilômetros pelos rios da região, além de caminhonetes por estradas de terra, motos em trilhas fechadas e outros 120 quilômetros a pé dentro de mata fechada. Infelizmente, não foi possível identificar a etnia dos indígenas, já que não houve de fato um contato. Apenas a captura de imagens. A região onde as imagens foram feitas corresponde ao limite sul da terra indígena Vale do Javari e norte da terra indígena Mauétec, que é a segunda maior do país e está situada no sudoeste do Amazonas. A FUNAI estima que existam pelo menos 11 povos indígenas isolados que habitam a floresta. Além disso, a organização estabeleceu contato com outros 8 grupos que preferem continuar vivendo de acordo com seus costumes ancestrais nas áreas em que habitam. Em suas expedições, foram encontrados sinais de vida dessas comunidades, como uma enorme cabana, machados artesanais, uma corneta feita de casca de árvore e canoas talhadas em troncos de palmeiras. Na região também foram feitos 16 registros de índios isolados, fazendo da área a que possui mais registros confirmados de grupos de índios isolados do país. Na mesma época em que as imagens do drone foram divulgadas, a FUNAI também publicou fotos de uma pessoa que a organização acredita ser o único sobrevivente de uma aldeia arrasada na Amazônia. Segundo especialistas, o homem que vive na terra indígena Tanaru fazia parte de uma tribo que foi assassinada por 6 fazendeiros locais em 1995. Há mais de 2 décadas, a FUNAI monitora o homem que vaga sozinho pela floresta amazônica. O vídeo do índio, que vive sozinho, feito em 2011, confirma que ele ainda está vivo no começo da década passada. E de acordo com evidências encontradas mais recentemente, acredita-se que ele ainda esteja vivo. Mas fique sabendo que essa não é a primeira nem a última vez que índios de tribos isoladas são fotografados. Em 2016, o fotógrafo Ricardo Stuckert conseguiu registrar algumas imagens
de alta resolução enquanto voava num helicóptero. O objetivo inicial era ir até o Jordão, um município no Acre, localizado perto da fronteira com o Peru. Porém, quando uma tempestade caiu na região, o helicóptero teve que fazer um desvio e acabou sobrevoando uma povoação isolada com cabanas de palha construídas no meio da selva. Ao se deparar com a aeronave, os índios nus ficaram assustados e corriam pela floresta à medida que o helicóptero se aproximava. Os olhares desconfiados foram seguidos por dezenas de flechas em direção ao helicóptero, com o objetivo de afastar a aeronave da região. Horas depois, quando a mesma equipe voltou à região, os olhares desconfiados deram lugar a olhares mais curiosos. A tribo, conhecida como Índios do Maitá, por estar próxima ao rio de mesmo nome, é composta por cerca de 300 pessoas, um número impressionante para uma aldeia isolada. A partir das fotografias, também foi possível identificar alguns costumes dos índios isolados, como as vestimentas usadas pelas mulheres e as plantações de algodão, o que indica que esse povo tece e fia. Eles também possuem um corte de cabelo incomum, sendo carecas até a metade da cabeça e tendo o cabelo comprido da metade para trás. Além disso, os homens amarram o pênis a uma espécie de cinta. Os especialistas também identificaram que a tribo planta milho, banana, mandioca e batata. Ainda em 2016, a Utucara Associação Yanomami divulgou imagens de uma tribo que vive isolada no estado de Roraima. Essas foram as primeiras imagens feitas dessa tribo, que se recusa a fazer contato até com outros indígenas. Especialistas dizem que é muito difícil chegar até a tribo, porque os índios atacam com flechas. As primeiras informações sobre esse povo surgiram na década de 1990, quando índios da missão Catrimani encontraram rastros da comunidade. Mas os integrantes da tribo só foram vistos pela primeira vez em um sobrevoo em meados de 2006. 10 anos depois, um outro sobrevoo realizado pela FUNAI registrou pela primeira vez imagens da comunidade. A partir das análises, especialistas deduziram que a população seja de aproximadamente 15 pessoas, que sobrevivem exclusivamente do que cultivam e caçam na floresta. Como você pode ver, são várias as tribos que vivem isoladas do resto do mundo. E como eu disse anteriormente, é melhor que elas continuem assim por vários motivos. Alguns fatores que colocam em risco a existência dessas tribos são o narcotráfico, a grilagem de terra, a exploração de recursos naturais, o turismo desordenado, entre outros. A intensidade dessas ameaças varia de país para país. No entanto, a coisa mais importante que precisamos ter em mente é que os índios que vivem isolados não têm imunidade para as doenças dos brancos. E por isso, fazer contato com essas pessoas pode terminar em uma grande tragédia. Como eles não têm imunidade para doenças comuns, como gripe e sarampo, o contato com outros povos é extremamente perigoso. Segundo a FUNAI, um simples contato pode exterminar de 50% a 90% de uma população isolada. Quando esses grupos deixam o isolamento, seus integrantes demoram cerca de 3 gerações para adquirir a imunidade necessária para lidar com a gripe, a malária, a hepatite ou o sarampo. Os Yanomami, por exemplo, são uma tribo indígena que vivem nas florestas tropicais do norte do Brasil e do sul da Venezuela. Esse povo pode nos ajudar a entender melhor o corpo humano. Eles permaneceram isolados até a década de 1950 e fornecem novas informações sobre como a vida moderna pode estar mudando a composição do corpo humano. Em 2015, um estudo analisou alguns Yanomamis e descobriu a mais diversa variedade de bactérias já encontradas em seres humanos, incluindo algumas que nunca haviam sido detectadas em pessoas. Para a equipe de cientistas que fez o estudo, a nossa dieta, o uso de antibióticos e a higiene podem reduzir a variedade de bactérias em nosso corpo. Diante de todos esses fatos, podemos concluir que o melhor a se fazer é deixar essas tribos continuarem vivendo isoladas. Nós aqui, no nosso canto, e elas lá, vivendo como querem e sendo respeitadas. Bom, eu fico por aqui. Se você gostou, já vai, por favor, deixando o seu like. E também não se esqueça de se inscrever no canal caso não seja. Nos vemos em breve.
Tchau!